Fala pessoal, beleza? Hoje uma aula completa sobre pente corrido no topo, a forma correta de fazer esse pente corrido para que você possa realmente facilitar muito o seu trabalho no seu dia a dia. Em cabelo penteado para frente ou cabelo penteado para trás, para o lado, você começa esse pente corrido, ou seja, penteia esse cabelo todo para frente, faz um pente corrido, tira ali um pouco ali, ele no mecha central ali, tá vendo? Dessa forma aí. Detalhe, você faz ali, estabelece a sua altura, a proposta do corte. Se o seu cliente quer que abaixa bem mesmo, você já estabelece essa altura aí. Faz a primeira parte. Eu gosto de passar 2 vezes ali no centro ali para me ter certeza se é essa altura que vai ficar legal. E aí eu vou prosseguindo pro lado. No caso do meu cliente, ele gosta daquele cabelo baixo, mas ele não gosta de utilizar uma máquina 6, 7, né? Uma máquina 5. Ou seja, ele não gosta de utilizar a máquina no topo. Então, o que fazer? A solução não é cortar o cabelo mecha com as mãos ali. Por quê? Porque você não vai dar o encaixe, né? Esse corte tão perfeito que é o pente corrido. Então eu utilizo o pente corrido no topo, né? Qual a vantagem do pente corrido no topo? Você consegue, tá vendo? Dar um espaçamento de uma tesourada para outra bem curtinho. E assim que eu faço o pente corrido no topo, olha só, eu estou mantendo meu pente bem nivelado. Então eu consigo dar a mesma graduação, eu consigo dar o mesmo enquadramento, preservando ali um efeito mais quadrado no cabelo com o pente. O pente se torna ao meu nível ali, né, no corte de cabelo ali. Então eu faço no topo central, corto de um lado, corto do outro, exatamente como eu faria se eu fosse cortar esse cabelo aí, fazendo uma divisão no meio ali, fazer uma mecha guia, tal. Porém, nessa altura aí é bem difícil, é quase impossível, na verdade, de você conseguir fazer certinho. E muitas pessoas acabam arriscando e fazendo esse pente corrido, cortando esse topo com ali o mecha e acaba criando um monte de degrau, né? Fazendo vários degraus ali, e isso não fica legal na hora que esse cabelo está crescendo, beleza? Então, como eu faço esse cabelo da forma correta e facilitada, porque isso vai dar uma agilidade no seu corte muito grande, é você cortar o topo e depois você vem fazendo a conexão desse topo. Não faça a conexão antes nesse caso, porque você vai ter uma facilidade muito grande se você fizer essa parte do degrau aí depois. Porque você tem a referência de baixo, que é a máquina, que a gente passou ali um corte socialzinho mais na região da lateral, com a máquina 3, 2 e 1. E você tem a referência que você já cortou em cima. Então basicamente você só vai cortar aquele excesso que ficou entre a máquina e o topo. Então faça isso depois, você vai ter realmente um direcionamento melhor para você trabalhar, beleza? E você é inscrito nesse canal? Não é inscrito nesse canal? Gostaria de receber todos os dias conteúdos como esse ou até mais relevante? Se inscreve nesse canal, porque todo dia eu estou aqui postando conteúdo do dia a dia de barbearia. É um conteúdo que vem para realmente colocar você na realidade da barbearia, né?
eu tenho certeza que o conteúdo que é entregue aqui é um conteúdo de grande relevância para você realmente, talvez o que está faltando na sua vida como profissional, né, às vezes na sua vida como barbeiro iniciante, é ajustar alguns pontos, alguns detalhes. Por quê? Porque quando a gente faz um curso, a gente tende a fazer um básico, um padrão, que é difícil, gente. Eu vejo as pessoas criticando o curso, mas é muito difícil. Eu dou curso, não é fácil você trazer um curso completo. É uma profissão que você vai estar o tempo todo aprimorando, o tempo todo tendo que buscar conhecimento, porque não é fácil trazer um conteúdo completo num curso tão completo. Por quê? Porque existe uma variedade imensa de corte de cabelo, né? Praticamente quase todos os cabelos são diferentes. Então, como você vai ter, olha, esse cabelo, por exemplo, tem particularidades que só esse cabelo tem. Eu tenho uma clientela ali com, sei lá, com mais de 1000 clientes e só esse cabelo tem algumas particularidades específicas. Então, é difícil. Então, gente, assiste os vídeos todos os dias, se inscreve aí, para você não perder, porque eu tenho trazido assim uma variedade. Se você pegar no canal aí, você vai vendo ali, é uma variedade imensa de cabelos diferentes. Eu tenho trazido aqui direto, mesmo que o título seja semelhante, mas quando você olhar o cabelo tem particularidade bem diferente, beleza? Então fica ligado aí. Então um dos segredinhos desse pente corrido aí é fazer essa conexão. Cola bem o pente, faz uma gradação. Se esse cabelo ele de alguma forma ele embolou no pente ali, ele não está encaixadinho no pente, faz um pente corrido mecha a mecha. Se ele está encaixadinho no pente, faz igual eu estou fazendo aí, por elevação. Então, basicamente essas duas coisas. No topo, normalmente eu faço mecha a mecha, porque é muito difícil o pente andar, né? Ele conseguir manter esse cabelo organizadinho. Então eu faço ele mecha a mecha e depois eu venho fazendo a correção, fazendo um pente corrido mais por elevação, beleza? Cara, como fazer um cabelo desse, né, baixo, dessa forma, só ali com mecha a mecha no topo? É difícil, não é? Então, por isso existe essa técnica do pente corrido. É uma técnica antiga, mas ela é muito eficiente. E esse é o resultado, gente. É um vídeo rápido, um conteúdozinho bem valioso. Esse é o resultado. O cabelo ficou encaixadinho, penteadinho, bem organizado. Espero que tenham gostado desse vídeo, entendeu? Se inscreve aí no canal aí, nos ajuda aí mais uma vez, beleza? Um forte abraço e até a próxima.